Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, 6 de março. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Governo do Estado lança programa CNH Social. 9.000 capixabas devem ser beneficiados. Tempestade com raios assusta moradores da Grande Vitória. Em Alegre, no sul do estado, chuva de apenas 20 minutos alaga ruas e o comércio. E na Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, mulheres recebem atendimento em ônibus da Lei Maria da Penha. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Bom, o governo do estado lançou hoje o programa CNH Social para este ano. 9.000 capixabas que não têm condições de pagar para ter a habilitação vão poder tirar o documento de graça. A assinatura do programa aconteceu hoje na sede do Detran Estadual pelo governador Paulo Artung e o diretor do órgão Romeu Scheib Neto. As inscrições são gratuitas e começam amanhã pelo site do Detran. Ao todo, serão 9.000 vagas do programa CNH Social ao longo do ano. Na primeira etapa, serão 3.000 oportunidades. E para concorrer, os candidatos devem cumprir alguns requisitos. A primeira questão é a renda familiar de até 2 salários mínimos. A pessoa tem que ter 18 anos de idade ou mais, não tem limite, mas tem que ter no mínimo 18 anos. E também tem que estar inscrita no CadÚnico, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Essa é uma questão, são esses 3 pontos necessários para estar inscrito no programa. 65% das vagas serão destinadas para a primeira habilitação. Para o governador Paulo Artung, esta é uma chance para quem está fora do mercado de trabalho ter novas oportunidades. É uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, melhorando a renda de famílias que durante essa crise perderam renda, né? A queda de renda familiar no Brasil é estúpida nesse período de crise aguda que o país entrou. Então, assim, eu volto a dizer, é uma janela de oportunidade que se abre. Eu estou muito feliz da gente ter conseguido estruturar esse programa. O edital com todos os detalhes também estará no site do Detran a partir de amanhã. Ali estão todas as regras de como funciona o processo de inscrição, de quais são os períodos que vão ter que ser observados, de quais são os prazos que o cidadão tem, uma vez publicado o resultado do candidato selecionado, para ele procurar a rede credenciada. Isso tudo vai estar estabelecido e detalhado amanhã de manhã no Diário Oficial do Estado. O resultado das primeiras inscrições da primeira etapa do programa será divulgado no dia 19 de abril. A tempestade de ontem à noite assustou os capixabas, né? Pois é, segundo o Núcleo de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, caíram em todo o estado 180 raios por hora. As imagens impressionam. Ainda estava claro quando os primeiros raios apareceram, e eles eram de assustar. Os clarões riscaram o céu da Grande Vitória e do interior do estado durante toda a noite. Nestas imagens feitas no bairro Jardim da Penha, em Vitória, é possível ver a tempestade de raios iluminar o céu. Na serra, os raios mostravam os contornos do Mestre Álvaro. A tempestade da noite passada assustou e também veio acompanhado de chuva. Em Vila Velha, as ruas de alguns bairros ficaram alagadas. O volume de chuva foi tão grande que parte do teto do shopping Vila Velha desabou, assustando os clientes. No shopping Boulevard, o mesmo problema. Parte do teto da praça de alimentação caiu. Os policiais que trabalham no CIODES também foram surpreendidos pela água que vazava pelo teto. Segundo a CESP, mesmo com o problema, o atendimento à população não foi interrompido. Nessas imagens postadas nas redes sociais, é possível ver que hoje pela manhã, uma forte neblina encobria a cidade. Nesta imagem, é possível notar que a visibilidade no porto de Tubarão era quase zero. De acordo com o Núcleo de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, a incidência de raios no Espírito Santo ontem chegou a 180 descargas por hora. O capixaba não está acostumado a ver esse tipo de fenômeno acontecer aqui, mas ele é muito comum em outras áreas do estado. Na região serrana, região do Caparaó, a região sul, o extremo norte. Nessa época do ano é muito comum acontecer pancadas de chuva com descargas elétricas.
Na Grande Vitória, o sistema que provocou isso, um sistema de baixa pressão, que estava muito próximo aqui, ele se formou ali na altura do Rio de Janeiro e veio avançando ao longo do dia para cá, para a região sul do estado. Então, no final do dia, da manhã de ontem, já ocorreram pancadas de chuva com descargas elétricas na região sul, Guarapari. Ao longo da tarde, esse sistema passou aqui por Vitória, o tempo começou a fechar e durante a noite o sistema ganhou mais força, desenvolveu e provocou, né, essa instabilidade que veio com chuva forte em alguns momentos, principalmente na região entre Vila Velha, Guarapari e Viana, e muitas descargas elétricas ali naquele município. Para a parte de Vitória e Serra, a quantidade de raios foi bem menor, foi muito menor, né, do que os raios que ocorreram aqui na região de Vila Velha, Cariacica e Viana. Deve chover mais nos próximos dias. Devem ocorrer chuvas aí no período da noite, madrugada, início da manhã, mas o risco de trovoada aqui na região da Grande Vitória é menor. Pelo menos até o final do sábado, né? Para o domingo, já existe uma possibilidade da formação de outro sistema de baixa pressão que pode provocar, né, um acumulado maior de nuvens, um aglomerado maior, que pode ocorrer sim descargas elétricas. Então, é aconselhável que a população acompanhe a previsão do tempo. O risco de trovoada ao longo da semana ela diminui aqui para a região da Grande Vitória. Independente disso, vai chover um pouco menos, mas vai chover. Nas outras áreas do estado, região sul, região serrana, região noroeste, o risco, né, e existe previsão de chuva com trovoadas sim ao longo da semana, porque os núcleos de instabilidade se formam nessa região e isso provoca, né, pancadas de chuva com descargas elétricas. Confesso que eu morro de medo de raio de trovão. E o meteorologista do INCAPER orientou o que deve ser feito em caso de nova tempestade com raios. Vamos acompanhar aí o que ele disse. A gente orienta nas pessoas a não fazer atividades externas, né, de consertar goteira, antenas, evitar ao máximo a exposição nas áreas de chuva, né, onde você pode ser acometido por um raio. Evitar ficar embaixo de postes ou ao lado de postes, grades, embaixo de árvore. É aconselhável que você fique dentro de casa, apartamento, debaixo do seu galpão. Evitar ficar exposto à área externa, porque você pode ser acometido por alguma faísca, algum ramo de uma descarga elétrica que atinja uma propriedade ao lado. Então você deve se abrigar sim, não somente da chuva, mas para se proteger dentro de casa. Dentro de casa você fica muito mais protegido do que exposto na rua ou debaixo de alguma árvore. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta você vai ver que moradores de um bairro de Vila Velha se uniram para reduzir a criminalidade na região. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o nosso link ao vivo para todo o estado. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta terça-feira para a gente. Oi, Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. A equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher encontrou na manhã de hoje o veículo de Rubens de Almeida Dias, suspeito de ter matado a namorada Andriele dos Santos Mendonça, de 20 anos, dentro da casa na madrugada do último domingo, no bairro Planalto, em Vila Velha. O carro de Rubens foi encontrado na garagem da casa de um parente dele, no bairro Rio Marinho, em Cariacica. O veículo foi levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até a tarde de hoje, o suspeito continua foragido. Bom, em uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, publicada no último dia 22 de fevereiro, proíbe os bancos de descontarem dos salários e aposentadorias de seus correntistas quaisquer valores depositados em suas contas bancárias para pagamento das dívidas. A regra já está valendo e o descumprimento poderá dar direito à indenização por danos morais. O desconto é uma das causas mais comuns de superendividamento. Bom, e voltando a falar do novo aeroporto de Vitória, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, começou hoje a primeira vistoria do novo terminal. Serão 3 dias de trabalho que vão elaborar um relatório do parecer. O objetivo, no momento,
é conferir se o que foi elaborado no projeto foi executado dentro dos padrões de segurança. A senadora Rose de Freitas, principal responsável por liberar o investimento para a construção do novo aeroporto, determinou que sua equipe acompanhasse toda a vistoria. Bom, imagens de um roubo a uma agência dos Correios em São Roque do Canaã foram divulgadas para auxiliar nas investigações da polícia. O assalto ocorreu no dia 3 de fevereiro de 2017. Quem tiver informações sobre os 2 assaltantes envolvidos no crime pode ajudar a polícia através do Disque Denúncia 181. E uma cena impressionante. Uma mulher por pouco não foi atingida por um reboque que se desprendeu de uma caminhonete que passava pela S010, na altura do bairro Chácara Parreiral, na Serra. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem. Uma câmera de vídeo monitoramento flagrou o acidente. A mulher estava no ponto de ônibus quando o incidente aconteceu. Ela aguardava o coletivo no sentido oposto ao do reboque, que invadiu a contramão e destruiu o ponto. Não há informações sobre o motorista do reboque, mas testemunhas disseram que a caminhonete tem placas da Serra e o reboque tem registro de Brasília. Infelizmente, ninguém conseguiu anotar as placas. Um susto, né? Adriana? E põe susto nisso, hein? Que imagem impressionante. Bom, moradores de uma rua do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, se uniram e criaram um sistema de vídeo monitoramento para ajudar na prevenção de crimes como vandalismo e assaltos. Depois da colocação das câmeras, as ocorrências na região já diminuíram. Há um ano, o Alessandro instalou câmeras de vídeo monitoramento para ter mais segurança. Ele mora no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. As câmeras da casa dele flagraram um homem furtando a casa de um vizinho. O homem arromba o portão e momentos depois sai com uma bicicleta. Nesta outra imagem, um vizinho que, segundo Alessandro, estava alcoolizado, destrói as plantas na frente de sua casa. Conseguimos registrar o roubo do celular de uma vizinha e aí passamos essas imagens para a polícia, que ajudou bastante. Um roubo de uma bicicleta, que foi um arrombamento de uma casa, também ajudou bastante. E também vandalismo, pessoas quebraram até câmeras e quebraram a frente do prédio, plantas, essas coisas. A gente registra várias ocorrências. Tudo que é registrado é compartilhado em tempo real com os vizinhos. Eles me ajudam e eu ajudo eles. Se eles veem alguma coisa de anormal, uma pessoa diferente, um carro, uma moto, eles têm como contactar o outro vizinho ou até mesmo a polícia. Então é um sistema interessante para todo mundo. Né? Interessante para todo mundo. Eu sei que tem pessoas que possam achar que está vigiando a vida deles, tudo, mas esse não é o verdadeiro motivo das câmeras. Ela está ali para nossa segurança. Né? Além do Alessandro, outros 10 vizinhos têm acesso às imagens de vídeo monitoramento por meio de um aplicativo. E eles dizem que se sentem mais seguros depois da instalação das câmeras. Eu mexo com o evento, então eu chego 3, 4 horas da manhã. Então, eu me sinto bem melhor com elas aqui, por me olhando, do que se eu não tivesse, porque de repente eu olho no celular, antes de virar aqui, eu vou dar uma volta, volto para lá, para cá, entendeu? Segundo este especialista em segurança pública, a medida contribui para que os crimes sejam solucionados. A população percebeu que somente as forças de segurança, cuidar da segurança pública não é suficiente. É preciso uma participação da comunidade, uma participação de cada um nesse processo. E é um sistema inovador, porque quando você tem vários vizinhos, onde que eles conseguem, de uma forma integrada, monitorar pelo menos externamente a rua onde que eles estão, isso facilita na denúncia, isso facilita no reconhecimento em possíveis roubos, em possíveis furtos. Então, realmente, hoje a gente vê um empenho da sociedade em investir também em segurança pública. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Então não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. O
O governador Paulo Artung recebe nesta quarta-feira a condecoração Ordem Nacional do Mérito Educativo, que será entregue pelo ministro da Educação, José Mendonça Filho. A cerimônia acontece em Brasília e contará com a presença do presidente Michel Temer. A Ordem Nacional do Mérito Educativo foi criada para homenagear personalidades nacionais e internacionais que se destacaram por serviços prestados à educação. Começou a Semana de Justiça pela Paz em Casa. A semana promove ações contra a violência doméstica. O ônibus itinerante da Lei Maria da Penha vai atender a mulheres que são vítimas dessa violência. O relato que você vai ouvir agora é de uma vítima de violência doméstica. Tentou me enforcar já por várias vezes, fiquei com vários hematomas, entendeu? E dessa vez agora, não estando satisfeito, fica mandando mensagens ameaçadoras pelo meu telefone, me xingando de tudo quanto é nome, das piores espécies que vocês imaginar. Em momento nenhum, ele procura, assim, privar as filhas de não assistirem, de não ouvirem. E das agressões todas que eu sofri, elas sempre estavam juntas, entendeu? Diante de toda essa situação, ela não quis ser identificada pela nossa reportagem, mas conta como se sente ao ser perseguida pelo ex-marido. Teve uma vez que ele me pegou dormindo, derramou 2 litros de água geladíssima nas minhas costas, eu dei graças a Deus que não foi água fervendo, me puxou pela camisa, eu já estava dormindo, e me bateu e foram socos em cima de socos. E ele fala, pode dar parte de mim, mas eu vejo que, não usando a droga como desculpa e nem com a bebida, eu vejo que é uma pessoa que não está ligando mais para nada. Hoje, ela veio mais uma vez denunciar o ex-companheiro em busca de paz. Hoje eu vim buscar novamente a medida protetiva. Por quê? Porque para ele nem entrar dentro do meu condomínio. Porque eu fico mais assim, resguardada. Porque na rua eu não estou segura. Ele dispara fotos, eu sei onde você está, isso não vai ficar assim. E assim vai. É como se eu fosse um objeto dele, entendeu? Assim como essa, outras mulheres passam pelo mesmo problema e precisam denunciar. Até sexta-feira, este ônibus do juizado itinerante da Lei Maria da Penha ficará aqui na Prainha, em Vila Velha, aproximando a justiça de quem precisa. Esse ônibus, que é um juizado itinerante, ele é nada mais, nada menos do que uma ferramenta extraordinária, porque elas se sentem muito à vontade aqui. Se você vir ali, tem uma equipe multidisciplinar, que quando a vítima chega, ela é atendida pela equipe multidisciplinar, que é do município, e também é um remanejamento que elas fazem, né? 2 de manhã, 2 da tarde. Tem a Polícia Civil dando apoio nas ocorrências e ela já vem direto para que eu conceda a medida protetiva. E exatamente o que elas precisam, a medida protetiva. E, eventualmente, o decreto de prisão, se for o caso de descumprimento, nas hipóteses de realmente descumprimento das medidas protetivas. No mapa da violência de 2015, que faz comparação com dados de outros 83 países, o Brasil se encontra na 5ª posição em assassinato de mulheres. Para a juíza, o único caminho para mudar essa triste realidade é denunciar os agressores. Porque às vezes muitas mulheres não denunciam, porque ficam vinculadas a um passado remoto, a uma dependência afetiva, a uma dependência econômica e, em regra, elas ficam inseguras para tomar uma decisão. É preciso que haja uma divulgação no contexto geral da proteção às vítimas de violência doméstica e familiar. O governo do estado mudou o sistema de monitoramento do Aedes aegypti. Com isso, os municípios vão conseguir agir com mais rapidez em casos de infestação. Esse é o assunto da Carol Monteiro no quadro Entrevista Exclusiva de hoje. Olá, Adriana. Boa noite a todos. Bom, o Espírito Santo é o primeiro estado brasileiro a implantar o sistema do vírus torpedo nos 78 municípios. E o investimento não foi nada barato. Para conversar com a gente na entrevista exclusiva de hoje, o chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde, Roberto Laperriere.
Seja bem-vindo ao Link, Roberto, obrigada pela sua presença. Obrigado, boa noite. Bom, conta pra gente o que seria esse vírus torpedo. Então, esse vírus torpedo, na verdade, é uma ferramenta associado, né, ao programa que a gente já vem utilizando há mais ou menos um ano em todo o estado do Espírito Santo, que é o monitoramento integrado do Aedes aegypti, certo? O vírus torpedo, especificamente, essa ferramenta permite que os gestores municipais, prefeitos e coordenadores de vigilância ambiental dos municípios consigam, num celular, receber os alertas de circulação viral que são feitos, esses testes são feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais, dos mosquitos coletados pelo monitoramento inteligente, e eles recebem esses alertas, certo, de circulação viral imediatamente nos celulares. E isso gera uma celeridade com relação às ações de controle vetorial dos municípios. Bom, os 78 municípios já estão sendo monitorados. Eles já estão sendo monitorados, como eu disse para você, há mais ou menos um ano, a gente está indo agora para o segundo ano de monitoramento, ok? E, assim, os resultados são promissores, né? A gente tem bons resultados com relação ao monitoramento e informações vetoriais de todos os nossos municípios. O que a gente precisa agora, na verdade, é intensificar o monitoramento junto aos municípios sobre a resposta que é dada ao monitoramento dessas armadilhas. Bom, e dentro, a gente estava conversando, a gente tem um tempo, na verdade, que essa coleta é feita para o tempo de ação, vamos dizer assim, do município. Então ele tem um prazo da coleta do mosquito para o tempo que ele vai ter de ação para poder se prevenir dentro da sociedade. Exatamente. As armadilhas elas estão colocadas em toda a área urbana dos municípios, certo? E aí o que acontece? Essas coletas elas são realizadas semanalmente. Quando você coleta fêmeas de Aedes aegypti naquela semana e envia para o laboratório, na semana subsequente você recebe os resultados de detecção viral daqueles mosquitos enviados. Caso tenha dado positivo a detecção viral, os municípios imediatamente deflagram ações nas armadilhas onde foram encontrados esses mosquitos infectados, certo? E isso dá uma predição aos casos humanos de até 4 semanas. Então, se a gente encontrar hoje vírus no mosquito, daqui a 4 semanas, se a gente não deflagrar nenhuma ação, se o município não fizer nenhuma ação, a gente pode ter os primeiros casos na população humana. Então, na verdade, o vírus torpedo nada mais é do que uma ferramenta para ajudar os gestores a se prevenirem o quanto antes dentro do prazo que vocês determinarem ali, dentro do que vocês derem de resposta para uma certa coleta. Exatamente, a gente está dando para o gestor ainda mais celeridade na resposta ao monitoramento, né? Antes ele teria que entrar no sistema, de repente é uma sexta-feira, de repente ele já saiu do serviço dele em determinado horário e o resultado do laboratório saiu, porque o laboratório não para, entendeu? Então o que acontece? Ele imediatamente, ele pode estar na residência dele 11 horas da noite, ele recebe o torpedo e já pode acionar as equipes dele para no outro dia de manhã cedinho começar as ações de combate ao vetor. Hoje a gente tem alguma região, algum município que está em estado de alerta? Porque a gente sabe que a febre amarela está em evidência, a gente tem um estado que está preocupado, alguns estados vizinhos já estão com um número absurdo de casos. O Espírito Santo, como é que está nesse sentido do Aedes, da egípcia, do vírus da Zika também? Como é que está essa situação? Então é bom de tranquilizar a população, porque o que acontece hoje com a febre amarela, a gente tem uma febre amarela, na maioria dos casos, pelo menos, que eu tenho conhecimento, e foi o que aconteceu na epidemia aqui do estado do Espírito Santo, a gente tem uma febre amarela silvestre em ambiente urbano, certo? Então os vetores responsáveis pela infecção das pessoas da febre amarela não é o Aedes aegypti nesse momento, né? Nesse momento a gente tem infecção pelo Haemagogos, pelo Sabete, são outras espécies, são vetores silvestres que estão pela invasão do homem no ambiente silvestre, a gente tem áreas de mata dentro das cidades, eles estão invadindo, né, as áreas dos mosquitos e estão se infectando. Mas o Aedes aegypti, para ele vir a transmitir febre amarela, para a gente ter a reurbanização da febre amarela no país, a gente precisa ter índices de infestações altíssimos, acima de 5%. Nesse momento, o nosso monitoramento que a gente tem feito com as armadilhas específicas para o Aedes aegypti mostra que, assim, a gente quase não tem localidades com esses índices de infestação desse tamanho, dessa dimensão. Então, assim, o nosso risco no momento para a febre amarela ainda é mais tranquilo. Agora, a gente tem outros problemas assim, que estão batendo na nossa porta. A gente tem o sorotipo 2 de dengue circulando em estados vizinhos, certo? E o sorotipo 2 da dengue, ele não circula aqui no estado do Espírito Santo,
há muito tempo. Então a gente tem uma população toda suscetível e passível de ser infectada pelo sorotipo 2. Então podemos ainda ter uma epidemia por sorotipo 2 de dengue, o que preocupa muito a Secretaria Estadual de Saúde, além da chikungunya, zika vírus. Tem algum município do estado que já está em mais alerta ou ainda a situação então, ainda está tranquila? Com relação aos índices entomológicos, ainda tem uma certa tranquilidade. Com relação à incidência da doença, a gente também encontra-se nesse momento com uma tranquilidade. A gente tem cerca de 78% de redução do número de casos referentes ao ano anterior, né, de 2016 até o ano fechado de 2017. Né? Então, quer dizer, isso pode ser associado à atividade do monitoramento que vem funcionando, né? Lógico que a gente não vai dizer que a ferramenta ela ajudou, mas também por um período sazonal, né? A gente, infelizmente, viemos de um período grande de seca, escassez de chuvas. Agora nós estamos tendo uma chuva pontual que favorece, né, ao desenvolvimento vetorial. Mas, assim, isso também pode estar contribuindo para a gente ter uma baixa de casos, além dos suscetíveis. Eu ia te perguntar, essa onda aí de calorão que a gente teve durante esse janeiro, até mesmo dezembro, essa falta da chuva, também contribuiu para esse índice estar um pouquinho recuado? Contribui, né? A escassez da chuva, né, que é considerado até um desastre natural, também. Né? Não é só a inundação, ou a escassez também é um desastre natural. Então, isso também contribui para a diminuição da densidade vetorial também. Certo? Bom, perfeito. Então, o vírus torpedo vai direto para os gestores tomarem essas providências. Agora, exatamente. A população, ela tem algum acesso, tem algum tipo de acesso para esse resultado, para esse alerta? Então, a gente está começando a conversar com os nossos municípios para que eles possam disponibilizar nas suas páginas ou como os gestores municipais acharem mais viável, mais produtivo, os dados de vigilância entomológica que eles produzem com o monitoramento, certo? E aí cada município vai poder disponibilizar esses dados como eles acharem melhor, se vai ser na página da internet, se vai ser por meio de boletim epidemiológico. Para a população ficar ali interagida do assunto, sim, né? Poderem cobrar, né? E também é importante que a população faça o papel dela, né? Porque a gente está monitorando as armadilhas, os agentes estão visitando as áreas que são consideradas prioritárias, que as armadilhas informam isso, mas a população deve continuar fazendo o checklist semanal nas suas residências, eliminando os criadouros, porque assim, aonde de repente não estamos pegando mosquitos adultos, mas a gente pode estar ali com um depósito, um criadouro, e a população pode ajudar. E o que compete a parte da Secretaria de Estado de Saúde está sendo feito. Está sendo feito, com certeza. Vai a população também ajudar. Exatamente. Com certeza. Bom, Roberto, a gente agradece muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo para falar um pouquinho sobre esse vírus torpedo, essa ferramenta que já está implantada nos 78 municípios aqui do Espírito Santo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Adriana. A gente volta aí no estúdio. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente faz um giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Então não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Recebemos essa semana uma reclamação de moradores da Travessa Miguel Marianelli, que fica no bairro Vila Lenira, aqui em Colatina. A nossa equipe esteve no local e realmente constatou o problema. Os moradores têm que conviver com um mau cheiro insuportável e o pior disso tudo é que, apesar das reclamações junto ao Sanear, órgão responsável pelo saneamento do município, segundo eles, o problema é constante. Esgoto a céu aberto e bem na saída de casa. É com esta situação que os moradores da Travessa Miguel Marianelli, no bairro Vila Lenira, precisam lidar há mais de 10 dias. Por causa das tubulações, né, que são estreitas, né, são finas, então esburra, isso aqui vira uma cachoeira. Principalmente à noite, pior exatamente porque as pessoas voltam do trabalho e usam mais o banheiro, usam mais tanque, esses negócios, então
dá isso aí que você está vendo, a cachoeira de esgoto. E o mau cheiro aqui é muito forte que sai aqui desse esgoto. Até para se alimentar, as moradoras relatam que é muito complicado. E a gente não consegue se alimentar bem, o odor é muito ruim, né? A gente passa por isso aí durante a noite, tem que ficar com a janela fechada. A situação é tão ruim que, para fugir do mau cheiro, quem mora por aqui tenta ficar fora de casa o maior tempo possível. A gente tenta fugir do local, né? Porque a gente não consegue viver num lugar desse. Meus netos nem vêm aqui em casa assim no final de semana agora, por causa disso. Veio e teve que ir embora, porque não aguenta o cheiro, né? Eu moro mais lá embaixo. Então o que acontece? Lá embaixo fica mais focado ainda, porque para tudo lá você pode ir lá que você pode ver. Ontem eu saí para não ficar dentro de casa. A gente ligou, meu filho ligou umas 4, 5 vezes. Ninguém toma providência, né? Então o que nós queremos é que isso aqui acabe, porque a gente não aguenta. Os moradores afirmam que já entraram em contato com o Sanear, o órgão responsável, diversas vezes, mas até agora nada foi feito. O problema é o esgoto a céu aberto, que é um problema recorrente, ou seja, a cada 3, 4 meses novamente acontece e o descaso é cada vez maior, porque a cada período que isso acontece, o período para retorno, para tentar melhorar, é cada vez pior, cada vez fica mais tempo. A primeira vez que você chama é 1 semana, a segunda são 2, e agora tem quase 3 semanas que está assim dessa forma aí. Além de tudo, tem uma criança de 3, 4 anos, tem que passar todos os dias aqui e pegá-lo no colo. E para tentar amenizar o mau cheiro que sai daqui, as próprias moradoras jogam água e tentam limpar o local diariamente. Mais um transtorno e gasto de água desnecessário, principalmente nesta época em que se prioriza a economia de água. O local é de passagem de muitas pessoas ao longo do dia, dentre elas crianças e idosos. É deprimente, né? Porque a gente sabe que nós pagamos os impostos direitinho, né? Vem taxa disso, taxa daquilo, a gente está pagando, a gente é correto com as contas, para a gente estar passando por isso. Então é muito triste. Então a gente pede a quem é de competência vir cuidar da gente aqui para poder a gente não sofrer tanto. Que situação realmente aí desagradável, hein? O Sanear informou através de nota que esteve no local hoje que foi possível constatar o problema e a equipe iria solucionar o vazamento. A diretoria do órgão informou ainda que vai buscar informações para saber se existe algum projeto e, de qualquer forma, fará uma nova análise sobre o que será necessário e aí sim definir se há demanda para a troca da tubulação. Essas são as informações aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. O Ministério Público, com apoio de auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda aqui do Espírito Santo, realizou uma operação para combater a sonegação fiscal na compra e venda de café em Rio Bananal. A Operação Café Requentado foi nesta terça-feira para cumprir 6 mandados de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, a compra e venda de café era feita com a emissão de notas fiscais frias, com trocas entre empresas. O objetivo era enganar a fiscalização. Os documentos apreendidos foram encaminhados para a Promotoria de Justiça de Rio Bananal e as mídias digitais encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia do Ministério Público para melhor análise. A investigação permanece em sigilo e apura-se o montante em valores das fraudes cometidas por meio de trabalho técnico da Receita Estadual. E a Polícia Federal divulgou na tarde desta terça-feira o retrato falado de um dos 5 suspeitos de um assalto à agência dos Correios de Soretama. O crime aconteceu em outubro do ano passado. O homem moreno, com idade entre 20 e 25 anos, cerca de 1,70 m de altura, está sendo procurado. No dia do assalto, para não levantar suspeita, um dos ladrões vestiu o uniforme dos Correios e ficou próximo à porta de entrada, monitorando e controlando a entrada e saída de pessoas na agência. A quadrilha fugiu, levando uma quantia ainda não informada em dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos. Como trata-se de uma empresa da União, o crime está sendo investigado pela Polícia Federal. E está em Linhares o projeto Cozinha Capixaba, uma parceria do SESI com a Secretaria de Estado da Agricultura. Um projeto que qualifica profissionais da gastronomia, levando conhecimento, tudo para impulsionar o turismo. O projeto fica aqui em Linhares, na Praça 22 de Agosto, até a próxima sexta-feira.
É nesta carreta que o programa Cozinha Capixaba está acontecendo e levando um pouco mais de conhecimento para os alunos. Aqui eles aprendem, além de cozinhar, um pouco mais sobre a história da culinária capixaba. Nosso objetivo é capacitar os alunos, mas principalmente divulgar a culinária capixaba, resgatar aquela nossa culinária tradicional, da nossa paneleira, da nossa panela de barro, das paneleiras, dos nossos pescadores e de tantos profissionais, que se empenham e que produzem tantos alimentos aí que abastecem o nosso estado. O treinamento é voltado para pessoas que já atuam na área da gastronomia. Essa mulherada já tem experiência no assunto, mas para esta cozinheira, aprender nunca é demais. Estou pegando mais experiência, porque experiência eu já tenho bastante, há mais de 20 anos. Receitas novas, companheiros novos, pessoal que está interagindo com a gente. E não são só as mulheres que vieram buscar conhecimento. O único homem da turma, o Clarindo, conta a experiência de participar do treinamento rodeado de mulheres. Experiência nova, a equipe é muito bacana, as meninas aqui, as colegas de curso estão incentivando o tempo todo e é uma experiência nova, uma coisa assim que a gente está vindo buscar e, poxa, até agora tá bom, tá tudo de bom. Outra coisa importante que o curso aborda é que a arte de cozinhar vai muito além do simples manuseio de fogão e panelas. Sim, aprendendo muita coisa nova, parte de limpeza, da asepsia dos alimentos, da sanitização, que é coisa importante, e até mesmo o próprio EPI que a gente tem que usar, as coisas da cozinha, que não é só vir e cozinhar, você tem que pegar e ter o EPI também, para se proteger no caso do processo de cozimento. A ideia é ampliar o programa e levar a cozinha escola para outros municípios capixabas. Nós estamos passando por todos os municípios e o objetivo é de atendermos 1.000 alunos até mais ou menos final de setembro. Então a gente vai estar passando por 25 municípios, cada semana num local diferente, numa cidade diferente. Bom, aqui no nosso estúdio da Record News, Rede Sim, em Linhares, eu converso hoje com a Silvia Bianchini Ciolim, ela que é a gestora da Escola Damásio Educacional em Linhares e região, a Damásio que está espalhada pelo estado do Espírito Santo e que oferece cursos preparatórios para concursos, além de pós-graduação e outros mais, mas a gente vai falar aqui sobre os concursos públicos, porque a temporada 2018 começou a todo vapor. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Cláudio. Obrigada pela oportunidade. Ô, Silvia, o concurso público que é uma grande vitrine, uma grande oportunidade para muita gente ingressar no serviço público com bons salários e estabilidade, né? Sim, hoje em dia as pessoas procuram muito a estabilidade. E também, com a estabilidade, outros benefícios familiares, como planejamento familiar, financeiro, principalmente. Agora, independente do concurso, seja em nível municipal, estadual, federal, não dá para passar naquela prova estudando pouco, né? Tem que se dedicar, né? Tem que se empenhar, tem que se dedicar. O candidato deve estudar em torno de 8 horas por dia, intercalando horários, 2 horas para aulas com conteúdo prático, teórico e prático. 2 horas para teórico e 2 horas para resolução de questões. Fazendo exercícios ali, treinando mesmo. Treinando. Você falou de 8 horas, agora imagina aquela pessoa que trabalha 8 horas por dia, né? Sai de manhã, só chega de tarde. É possível também se preparar bem? É possível, sim. Tem uma estratégia competitiva para estudo direcionado para o pessoal que já trabalha, mas queira almejar uma vaga de concurso público, Cláudio, que é estudar aos finais de semana, aos sábados e domingos, 8 horas no final de semana para cada dia e separar 2 horas, pelo menos durante a semana, à noite, para se preparar em resolução de questões. Fazer exercícios também. Fazendo exercícios, isso aí. Pois é, porque de repente a pessoa, poxa, eu trabalho, preciso trabalhar, obviamente, mas em termos de chances, as chances são as mesmas. São as mesmas. Depende da dedicação. Né? Dedicação é fundamental. Ok, que concurso você destaca como assim um dos mais concorridos para este ano, que ainda de repente o edital não foi lançado, mas que há a previsão de que seja lançado aí, Silvia? Tem muitos editais. Hoje a gente sabe que para o ano de 2018 a ANPAC anunciou 162 mil vagas em todo o Brasil, divididos em esfera estadual, federal e municipal. As prefeituras contratam muito também, né? Contratam. Ok, nós temos aí o concurso da SEDUC, já está em andamento, mas temos previstos também o concurso do Banesp, já foi anunciado, o edital ainda não saiu, e o governo do estado também anunciou vagas para a Polícia Civil
a preparação o quanto antes, sem dúvida, é fundamental para o sucesso, né? Sem dúvida, Cláudio. Temos também previstos para o Corpo de Bombeiros, para a CESAM, para a SEDU, né, que já finalizaram, mas também para a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. Para o Espírito Santo tem o TRT, olha, bem concorrido também, bem né? concorrido, e também Polícia Federal e Rodoviária Federal, além da Receita Federal também, que vai estar lançando em breve o edital. Agora, antes de escolher um curso, é importante ter o foco também em que área quer seguir, né? Não pode sair atirando. Sim, o candidato, ele deve definir qual a área que ele quer atuar. Se é carreira bancária, se é carreira civil, policial, ou então tribunais também. Então, ele tem que definir o que ele quer almejar. Ele tem que definir para poder direcionar a sua preparação. Senão acaba perdendo tempo, né? Perdendo tempo. E nós da Damásio temos os cursos direcionados com base nos editais anteriores, e a Damásio foca bastante no edital para que tenha realmente um índice de aprovação muito elevado. Para dar um bom embasamento, né? Silvia, Damásio atende então Linhares aqui, os municípios da região, mas ela está espalhada pelo estado do Espírito Santo todo, né? A Damásio está espalhada pelo Espírito Santo em 7 unidades para atender todo o Espírito Santo. As unidades de Cachoeiro, Vitória, Vila Velha, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus. Que bacana. Eu agradeço aqui a Silvia Bianchini Seolim, gestora da unidade Damásio de Linhares e região, dando aí algumas dicas importantes e pedindo para que você comece a preparação agora se quiser realmente conquistar uma vaga no serviço público. Silvia, obrigado pela presença, viu? Obrigada a você. E de Linhares seguimos direto para São Mateus com outros destaques da região. Olá, boa noite. Nos destaques de São Mateus do Link Espírito Santo, moradores convivem próximo a um condomínio abandonado. Projeto Minha Casa, Minha Vida, mais de 5 anos. As pessoas vivem da expectativa, mas a situação lá no local não é das melhores. Nós fomos conferir. Enquanto mais de 500 famílias esperam uma definição para ocuparem a tão sonhada casa própria, estes imóveis do projeto Minha Casa, Minha Vida, do condomínio solar de São Mateus, estão sendo destruídos pela ação do tempo e de vândalos que danificaram boa parte das casas. Esta casa do programa Minha Casa, Minha Vida deveria estar sendo ocupada por um morador. Mas veja a situação, a casa está completamente abandonada e depredada. É isso mesmo. Aqui no chão, você pode acompanhar o forro da casa que foi praticamente todo tirado. O restante foi furtado aí por indivíduos que atuam aqui neste bairro. Até então, não tivemos uma resposta para saber quando as obras vão ser retomadas aqui neste local. Mesmo com as presenças de policiais militares que moram próximo, os criminosos parecem não se intimidar e usam o local para consumo de entorpecentes e esconderijo de produtos roubados ou furtados. Procuramos alguns moradores que não quiseram aparecer, temendo represálias dos criminosos que atuam aqui. São mais de 5 anos de expectativa. O Link Espírito Santo entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica aqui no estado, que nos enviou a seguinte nota, abre aspas. Com relação ao residencial solar de São Mateus, a Caixa Econômica Federal informa que uma nova empresa foi selecionada para a continuidade das obras. As casas localizadas próximas da área do residencial não são de responsabilidade da Caixa, fecha aspas. A Caixa também informou que as casas próximas ao condomínio, que estão sendo ocupadas por policiais militares, não pertencem ao projeto Minha Casa, Minha Vida. Mais notícias de São Mateus e da região, você acompanha no rsim.com.br. E os semáforos em Aracruz novamente vêm causando transtornos a motoristas, ciclistas e pedestres, bem no centro da cidade, por causa de alguns semáforos que ficam somente no amarelo. Isso sem contar alguns acidentes que vêm acontecendo. Um caminhão bateu na minha traseira do meu carro ficou amassado, eu paguei R$400 para consertar. E ele não parou? Não parou.
Eu estava saindo, ele não deu prioridade para mim, ele me fechou. E você acha que a culpa também pode ter sido do semáforo? Do semáforo, com certeza. Se tivesse funcionando, ele teria parado. Teria parado, a prioridade era minha. Eu estava saindo. Aqui na Avenida Venâncio Flores, no cruzamento aqui da Caixa Econômica Federal, no centro de Aracruz, mais uma vez, os semáforos estão apresentando problemas. Não é a primeira vez. Há cerca de uns 3 meses atrás, também apresentaram vários problemas, porque são todos os semáforos de todas as ruas que fazem o cruzamento aqui próximo à Caixa, na Avenida Venâncio Flores. Desta vez, os semáforos ficam apenas em amarelo. E o motorista que vem para cá e pensa que o sinal vai fechar, acaba acelerando um pouco mais. E agora à tarde aconteceu que um motorista de um caminhão acabou acelerando um pouco mais no objetivo de passar logo pelo semáforo. Acabou arrancando um poste que ficava aqui, ó, na esquina com a Caixa Econômica Federal, causando um problema. E os semáforos também, como você pode observar, continuam sempre em amarelo. A Polícia Militar foi chamada ao local e controlou o trânsito. Depois de cerca de 1 hora, o poste, enfim, foi retirado do local. Um vendedor ambulante que trabalha ao lado do local do acidente viu como tudo aconteceu. Aconteceu que ela viu o semáforo, o semáforo no sentido de alerta. Eu acho que ele deduziu que ia fechar o semáforo, aí ele entrou. Só que ele entrou um pouco fechado. Aí o truque subiu em cima da calçada e derrubou o poste. E ele não parou. E esse problema há muito tempo acontece aqui, esses semáforos com problema? Aí tem 8 anos que eu trabalho aqui na praça, 8 anos é problema. Conserta e estraga. Conserta. A última vez que eles estiveram aqui consertando, eu saí daqui mais ou menos 1 hora dessa. Quando cheguei de manhã já estava no alerta. A Prefeitura de Aracruz, em nota, através da Secretaria de Comunicação, informou que não é de responsabilidade da Prefeitura a manutenção dos semáforos da cidade, mas que vem cobrando do governo do estado uma solução para este problema, para que o trânsito em Aracruz fique mais seguro. Olá, boa noite. Ontem, no início da tarde, uma sorveteria se tornou mais um alvo dos bandidos em Jardim Itapemirim, aqui em Cachoeiro. As imagens da câmera de segurança mostram o exato momento em que os bandidos chegam em uma moto. Sem tirar o capacete, calmamente um deles entra e se dirige até o caixa. Ele anuncia o assalto e mostra a arma que está na cintura. Pega o celular e todo o dinheiro do caixa e rapidamente fogem. Essa mulher, que tem medo de mostrar o rosto, disse que os assaltos na região são frequentes. A sensação é de muito medo, né? Porque antes era noite, dava 7, 8 horas da noite, a gente ficava com medo de sair à rua. Só que agora está sendo de dia, de manhã, 7 horas da manhã, não está tendo hora, entendeu? Então ninguém pode atender um celular na rua, os comércios, está todo mundo ficando com medo, porque está tendo assalto direto e muitos relatos de que estão armados. Então a segurança está muito grande aqui. Uma forte chuva atingiu o município de Alegre ontem à tarde. 20 minutos de chuva intensa foram suficientes para causar grandes transtornos, alagando ruas e deixando moradores apreensivos. A Defesa Civil registrou um acumulado de cerca de 70 milímetros. A água baixou rápido, mas muito lixo e lama ficaram espalhados pelas vias da cidade. Os trabalhos de limpeza e desobstrução de vias começou logo após as chuvas. Apesar do transtorno, não foram registradas ocorrências graves. Olá, dia 8 é comemorado o Dia Internacional da Mulher e o município de Cachoeiro Itapemirim vai estar com uma vasta programação, entre elas a Corrida das Mulheres, que está em sua 2ª edição. Mas para falar sobre essa corrida, para quem quiser participar, eu tenho aqui a secretária de Desenvolvimento Social, a Márcia Bezerra, que vai estar explicando para a gente. Secretária, como é que vai acontecer essa corrida? Quem quiser se inscrever, então explica para a gente. Então, a corrida está na sua 2ª edição. E as inscrições foram abertas na quarta-feira passada. Infelizmente, em um dia esgotou 650 vagas. A corrida vai estar acontecendo, saída daqui da Praça Jerônimo Monteiro, passando pela Ponte Carim Tanuri,
Samuel Levi, aqui da banda, descendo pelo Coronel Borges, Ponte dos Arcos, vai passar pelo Bairro Minas e a chegada será novamente aqui na Praça Jerônimo Monteiro. A saída estará acontecendo pontualmente às 19h30. A inscrição, a gente pediu um pacote de fralda geriátrica que será doada para uma instituição. Então, assim, não tem mais mesmo inscrição de última hora, quem chegar não tem como participar, como é que é? Não, participar com kit não. Agora, quem quiser participar, para brilhantar mais o nosso evento, esteja à vontade. Agora, com kit, infelizmente, já esgotou as 150 vagas. Bom, e na comemoração do Dia Internacional da Mulher, aqui no centro da cidade vão acontecer várias outras programações. Pode falar um pouco para a gente? Sim, a gente vai abrir as atividades às 9 horas da manhã, aqui na Praça Jerônimo Monteiro, onde a gente terá apresentações de danças, de teatro. Durante todo o dia terá aferição de pressão, com a Secretaria de Saúde. À tarde, nós também estaremos aqui entregando e recebendo as fraldas, entregando os kits e recebendo as fraldas. E à noite nós teremos, ao final, um show com a Duda Felipe. Pois é, então aí, olha, você mulher que quer participar dessas comemorações, a gente convida aí o município de Cachoeiro de Itapemirim e toda a região, né, secretária, para participar dessa belíssima festa. Secretária, queria agradecer a participação aqui no Link Espírito Santo e a gente está sempre de portas abertas. Obrigada a vocês também e venham todos participar conosco, que a festa é nossa, de todas as mulheres cachoeirenses. Pois é, tá aí o recado para o Dia Internacional da Mulher. Voltamos à Vitória. E assim a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.